Esse é o herói Rímel que derrotou o Rei Demônio junto de seus outros amigos. Irem a Maga, Hater, o Padre Degenerado e um anão chamado Ice, é o mais normal. Eu posso dizer, Meio normal, né? esse é um ótimo anime pra quem gosta de um anime com uma boa animação, com um bom cenário, uma comédia bem natural, cores super vivas e vibrantes. Pra quem gosta de um anime que tenta trazer alguma mensagem pra quem está assistindo, esse anime será perfeito pra você. Nossa protagonista é uma elfa que vive por muito e muito tempo. Pra ela o tempo não é tão importante, e muito menos os humanos, pois ela sempre acha que a vida deles será breve. 50 anos pra ela é como se não fosse nada, é só um cochilo, mas pra nós é muito, né? Até demais. O herói Rímel comenta sobre o tempo de vida dela ser tão longo e diz que vai muito além da compreensão de qualquer humano. Então ela diz: Eu acho que sim. mas euzinho aqui tenho certeza que vai além da nossa compreensão, porque a desgraça é quase imortal. Rímel e o anão ficaram à beira da execução por terem agido com muita intimidade com o rei. Então os dois acabam amarrados, um carrasco atrás, prestes a matá-los. Mas a Frieren e o Padre Degenerado acabam implorando para que eles não fossem mortos. Deve ser louco, né? Você salvar o mundo do Rei Demônio e morrer por agir com intimidade com o rei. É de sacanagem. No fim, deu tudo certo. E eles ficam lembrando de quando a Frieren foi pega em uma armadilha completamente óbvia e que eles queriam abandoná-la ali mesmo. Rímel começa a falar sobre ter sido muito divertido a aventura que todos tiveram por todo esse tempo. A Frieren fala que foi divertido também, mas que foi uma aventura muito curta. E então, eles ficam sem acreditar. Até eu fiquei, né? Rímel pergunta o que ela quer dizer com isso. E fala que a aventura durou 10 anos. E o padre tá até parecendo um senhor agora. Pior que tá parecendo mesmo. Ainda mais que fica dando uma de brasileiro de bar. Uma chuva de meteoro começa a cair perto deles. E então, o Rímel afirma que isso só acontece a cada 50 anos. A Frieren diz que mal dá pra ver os meteoros pela cidade. E o Rímel fala pra ela parar de ser estraga-prazeres. E então, a Frieren fala que na próxima vez vai levar todos eles pra um lugar muito mais bonito pra poder ver melhor a chuva de meteoros. O Rímel fica rindo. E o Hater, né, o padre, bom, Pode deve estar bêbado já. sabe, eu acho muito interessante esse anime, porque ele fala muito a respeito sobre o tempo, dá um ponto de vista diferente de alguém que tem uma vida muito longa, e a gente assistindo, a gente consegue entender um pouco sobre isso. A Frieren não tem muitas emoções, não consegue se importar tanto com as coisas ou com os humanos, ela meio que não sente falta de ninguém. Parece que pra ter uma vida tão longa, foi necessário perder alguma coisa. Até lembrei aqui agora do Saitama, sobre ele ter ficado tão forte e ficou completamente vazio e quase sem sentimentos ou expressões. Mas enfim, isso ainda vai mudar e vocês vão entender quando assistirem um anime, pois a mensagem de qual falei é sobre isso em questão. Mesmo que passem 50 ou 100 anos, para ela será como um dia qualquer, porque meio que ela não tem uma noção certa do tempo, mas ela ainda vai começar a dar valor para as pequenas coisas. E o anime vai mostrando pra gente a evolução da personagem, e é muito legal ver ela começando a entender melhor as coisas. Voltando pro episódio, a Frieren se separou deles, ficou 50 anos estudando magia e procurando por magias novas pelo mundo. Assim que deu 50 anos, ela vai e procura o grupo para visitá-los e poder ver a chuva de meteoro com eles. O primeiro que ela encontra é o herói Rímel. Na hora que ela vê ele, a primeira coisa que ela fala é: Você está acabado. parece eu quando me olho no espelho. Todos eles conseguem se encontrar. O padre tá até que com uma boa aparência. Quem envelheceu mais foi o Rímel. E quem não mudou nadinha foi o anão, o Ice. O padre pergunta onde fica esse lugar e fala que ainda falta alguns dias até acontecer. E então, a Frieren fala que eles irão andar por uma semana até chegar no local. Coitado deles. Todo mundo tá só o pó e ela quer fazer eles andar por 7 dias. Eles começam a viajar. Altas coisas boas e nostálgicas acontecem na viagem. O herói Rímel fica muito feliz e grato por tudo isso e agradece a Frieren. A chuva de meteoros acontece e ele fica impressionado com a beleza dela. Na verdade, todos eles ficam. Depois corta para uma cena em que o herói Rímel está em um caixão abraçado com uma espada. Sim, infelizmente ele morreu. Deve ser muito triste ser quase mortal, porque ela vai ver todos os amigos dela morrendo sem poder fazer nada. Galera, se vocês puderem estar se inscrevendo no canal, eu agradeceria muito. E se puderem curtir o vídeo para ele ser recomendado pelo YouTube, eu ficaria muito grato mesmo. Agora, voltando pro vídeo, no enterro de Rímel, o padre diz que ele teve uma vida feliz, e a Frieren fala que acha que sim. Ela nunca tem certeza de nada. O pessoal que tá no enterro do Rímel ressalta sobre a Frieren estar séria no enterro dele, e não estar demonstrando tristeza. Tá,
Agora ela é obrigada a chorar. Mas sabemos que ela não consegue sentir muitas emoções, então não a julgaremos. Depois disso, ela acaba abaixando a cabeça, refletindo sobre o que ouviu. Sério, e ainda ficaram tacando coisas nos outros, por não terem demonstrado nada também. Ainda mais que o padre estava animado no enterro dele. Esse padre aí é muito diferenciado. Se ele existisse, eu com certeza seria amigo dele. Então, a Frieren acaba abaixando a cabeça novamente e refletindo. Tadinha, deve estar tentando entender ainda a situação. Parece que ela percebe alguma coisa depois de refletir tanto. Na hora em que estava enterrando Himmel, ela diz que não sabia nada sobre ele. E então, ela ressalta que viajou com ele por apenas 20 anos. Apenas 20 anos. Tá bom. Ela realmente não tem noção de que 20 anos é bastante coisa. E então, lembrando dele, ela começa a chorar. E diz que mesmo sabendo que os humanos têm uma curta vida, não se preocupou em aprender mais sobre ele. E começa a chorar sem parar. E o padre esfrega sua cabeça, como se ela fosse uma criança. Depois corta para uma cena onde o padre está indo embora. A Frieren pergunta para ele se ele não tem medo da morte. E ele fala que eles eram o grupo de heróis que salvaram o mundo e que certamente teria uma vida próspera no céu. Depois disso, Frieren se despede do Aysen e se separa dele para fazer uma viagem com a intenção de conhecer melhor os humanos. Depois mostra que se passaram 20 anos desde a morte do herói Himmel. E ela está na cidade sagrada, onde o padre degenerado está. Então lá, ela encontra uma garotinha de cabelo roxo e pergunta para ela o que ela está procurando. E ela diz que está procurando por uma pessoa chamada Raite, que é o padre. O engraçado é que ele ainda está vivo mesmo depois de 20 anos, sendo que pelo menos, aparentemente, o Himmel e ele tinham a mesma idade. Voltando pro episódio, o padre pergunta a Elfa se ele poderia levar a aprendiz dele com ela. Ele diz que ela tem muita aptidão para ser uma maga, mas a Frieren recusa e diz que seria muito perigoso e que ela só a atrapalharia. E então, o padre mostra o Grimório para ela e diz que escavou isso da cova do sábio Erhib e fala que o feitiço de ressuscitar os mortos e a imortalidade estão registrados nesse Grimório. Ela fala que acha que tal magia não exista e então ele fala para ela que gostaria que ela decifrasse. Ela diz que levaria cerca de 5 a 6 anos para decifrar o Grimório e logo depois ela pergunta por que ele quer usar esse feitiço e ele fala que na verdade ele tem medo da morte e só tentou dar uma de durão para ela naquela época e que gostaria de ter um pouco mais de tempo e aproveitar para pedir para Frieren ensinar magia à garotinha. Ela aparece procurando pela garotinha. Ao ver ela, Frieren diz que foi difícil achá-la e a garotinha fala que até ela teve dificuldade de encontrá-la e ressalta ter pouca presença, mas afirma que isso é muito bom e pergunta se a Frieren não concorda. E ela, como sempre, diz que acha que sim, nunca tendo certeza. Corta para uma cena onde a garotinha diz que o padre afirmou para ela que quando ela conseguisse acertar aquela rocha, ela seria capaz de se virar sozinha. Então, ela lança um feitiço e a Frieren fica impressionada, mesmo que a magia tenha se dispersado. A Frieren pergunta se ela gosta de magia, e então ela diz que é meio termo. A Frieren fala que é igual a ela, e o episódio termina assim. Espero que tenham gostado, se inscrevam no canal e deixem o like para poder estar me ajudando. E se quiser uma parte 2, eu faço. Obrigado e até breve.